Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar na história de Neemias. Atentem para a leitura do texto. Depois vocês podem compartilhar ou estudar, melhor dizendo, Neemias capítulo 1, todo o capítulo, só são 11 versículos, e até o versículo 10 do capítulo 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Ananinho dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, assim acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como dissemos aqui, vamos meditar sobre Neemias. E Neemias aqui enfrenta um contexto adverso na proposta de reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava totalmente assolada pelos babilônicos. Destaco aqui o fato de que Neemias, ao tomar conhecimento de como estava a cidade de Jerusalém, e os muros derribados e portas queimadas, e ainda os seus remanescentes em miséria e desprezo, ou seja, em adversidade, ele toma algumas atitudes, que é o que nós vamos ver aqui. A primeira atitude de Neemias foi buscar a Deus com choro, jejuns e oração. Diz o texto: tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias se sensibiliza aqui com a situação do seu povo e toma a atitude de buscar a face de Deus. Então ele tinha consciência que só o Senhor poderia, então, reverter este quadro de desolação que a cidade e os remanescentes se encontravam. Por isso ele busca o Senhor. Então, no contexto em que Neemias se encontrava, ele estava totalmente impossibilitado de fazer alguma coisa por Jerusalém, pois era na época copeiro do rei persa, e seria praticamente impossível ser liberado para realizar esta obra. Mas ele não se acomoda diante dessa situação e se pôs a buscar ao Senhor em oração e jejuns, o que o Senhor o atende e começa então a agir a favor dele e do seu povo. Isso nos lembra, sem sombra de dúvidas, a pessoa de Jesus Cristo, que sempre intercedeu por nós e continua intercedendo, estando à direita de Deus Pai. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. E mais, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. A segunda atitude de Neemias nessa situação adversa é que Neemias se dispõe para a obra. Ele se dispõe então a resolver o problema de Jerusalém. Diz o texto: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies a ajudar, para que eu a reedifique. Ou seja, diante desse contexto desfavorável, Deus incomoda Neemias profundamente quando ele toma conhecimento daquela situação. E ele se inquieta para tentar então reconstruir a cidade de Jerusalém. Diante daquele quadro de calamidade, Neemias não fica inerte, mas ora a Deus para que ele seja favorável e pede para que o rei libere ou libere para ir à terra de seus pais reconstruí-la. Ou seja, para sua surpresa, o rei não apenas dá permissão, mas também dá proteção e todo o material que ele iria precisar para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então Neemias reconhece que conseguiu tudo isso por causa da boa mão do Senhor sobre ele. Capítulo 2, versículo 8. Novamente lembramos de Jesus Cristo aqui, que se dispõe a dar a sua vida para restaurar as nossas vidas. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A terceira atitude de Neemias nesse momento de dificuldade de Jerusalém é que nada foi capaz de desfazer ou
de fazer Neemias desistir desta obra. Veja o texto, então lhes respondi, e o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Essa é uma resposta que ele estava dando a um dos seus inimigos que estavam se levantando contra a construção ou a reconstrução. Então Neemias teve que inicialmente convencer o povo de Deus que havia levantado então para tão grande obra, com as seguintes palavras: declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Então foi a sua primeira missão lá, foi convencer o povo de que Deus o levantou para a obra. Logo no início, Neemias teve a resistência por parte dos inimigos de Israel, que não tinham nenhum interesse que Jerusalém fosse reconstruída. Mas, junto com o povo, resistiu bravamente, magistralmente, essas investidas sem ter que parar a obra. Neemias resistiu às zombarias, os ataques, as calúnias e as tentativas de matá-lo também. Neemias, por ser um homem que tinha uma relação íntima e de obediência com o Senhor, demonstrado aqui nas expressões estive jejuando e orando, aqueles que guardam e amam a tua palavra, para acudires à oração do teu servo. Então, como ele tinha essa intimidade com o Senhor, ele conseguiu, mesmo diante de um contexto desfavorável, reconstruir os muros em apenas 52 dias e organizar toda a cidade de Jerusalém, surpreendendo a todos, um verdadeiro milagre aqui. Lembramos novamente do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nada foi capaz de fazê-lo desistir da cruz para nos salvar. Lucas 9:51. E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Nada foi capaz de detê-lo. Ele veio para dar a sua vida por nós. Aqui, irmãos, na nossa conclusão, algumas aplicações. A vida de Neemias com Deus o fez realizar a obra de reconstrução de Jerusalém, como ele buscou ao Senhor. Certamente que nós também podemos buscar e exercitar a nossa fé e usar. Então seremos um grande instrumento nas mãos do Senhor. Segundo lugar, Neemias era um homem comum, como nós também. Apesar ele era apenas, melhor dizendo, um copeiro do rei persa. Porém, Deus o chamou e o usou poderosamente, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Assim pode ser também conosco, comigo e com você. Basta nos colocarmos em suas mãos e nos dispormos para realizar a sua obra. Terceira aplicação, irmãos. Por que Deus respondeu então à oração de Neemias? Porque ele estava aberto a favorecer o seu povo por amor do seu próprio nome. Por isso nós não devemos economizar em nossas orações, porque ele está sempre disposto a nos atender. Em quarto lugar, em tempos difíceis, Deus sempre levanta pessoas para solucionar o problema. Esteja, pois, preparado e disposto a servir. Em quinto lugar, mas lembre-se, sempre que nós nos dispusermos a fazer a vontade de Deus, nós encontraremos resistência. Por isso, olhe na direção certa para não ser tomado por desânimo e correr o risco de desistir. Veja Hebreus 12:3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse é o exemplo de Jesus, para quem nós devemos olhar e jamais desistir da obra do Senhor. Medite, irmãos, nessas palavras e que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.